Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quer Que Eu Desenhe e hoje é a nossa primeira aula de desenho para iniciantes. Se você tem 10 anos ou se você tem mais de 90 anos, mas quer aprender a desenhar, a hora é agora e o lugar é aqui. Bom, eu quero colaborar com vocês com o desenvolvimento do desenho e vocês vão poder perceber que numa sequência de tempo, marcando mais ou menos 30 dias, por exemplo, vocês vão ver a evolução do traçado de vocês. A gente começa com desenhos muito simples e vai evoluindo. O desenho é como balé, tem que fazer todos os dias. É importante estar treinando o tempo todo, tá bom? Então, não adianta, faz hoje, depois só vai fazer na próxima semana. Não, é um exercício motor, tá? E mental também. Então, a gente precisa e vai estar aqui desenvolvendo o olhar, como eu olho para as coisas e como eu posso representar, tá bom? Então, sai daqui e vem para minha mão, ou direita ou esquerda, né? Tá bom? Nós vamos trabalhar com diferentes tipos de materiais aqui, mas vocês façam com aquilo que vocês têm. O que eu recomendo é que tenham um caderno de cartografia, aquele com folhinhas bem lisas. Eu tenho até aqui o modelinho, vou mostrar para vocês. Deixa eu virar aqui. Olha, esse é um caderno de cartografia formato A4, tá? Mas se quiserem trabalhar com formato que é o dobro, o A3, também pode, tá? O importante é que vocês façam isso como se fosse um diário desenhado. Então, todos os dias faz um pequeno desenho, não precisa ser nada grande. Tira um tempinho, depois do almoço eu vou descansar um pouquinho, então eu vou fazer o meu desenho. Bom, as nossas aulas vão ser em torno de 20 minutos para não ficar cansativo. Se vocês quiserem um pouco mais, é só ir assistindo as próximas aulas, tá certo? Uma vai ser continuação da outra e às vezes, dentro desse período de aula, eu faço apenas uma atividade e na próxima aula a gente já muda ou o material ou o modelo que a gente está representando. Bom, vamos lá. Vamos começar falando dos materiais. Bom, eu já falei do caderno, é importante que seja um caderno de sulfite, de cartografia A3 ou A4, e dos lápis. Os lápis, eu não sei se vocês sabem, mas existem lápis, os Hs e os Bs. Os Hs são lápis mais duros, eles têm a ponta bem dura, tá? Para traçados bem fininhos. E os Bs são lápis mais moles. E eu posso encontrar o 2B, o 4B, o 6, 8, 10, 12, 14. Então, cada vez vai subindo o número, o grafite vai ficando mais macio. O que é legal é ter pelo menos um lápis que seja de ponta macia, tá? Um lápis B. Vejam que quando a gente é criança ou quando compramos lápis para as crianças, normalmente compramos um HB, porque os H são duros e os B são moles. Então eu tenho um grafite médio, que é bom para escrita. Bom, vamos começar. Eu, como estou trabalhando aqui na vertical, a minha lousa de papel sulfite está aqui na minha parede, então eu vou ter que traçar mais forte o traço, porque senão vocês não vão conseguir enxergar. Pode ser até que eu precise passar uma canetinha. O primeiro exercício que nós começamos é com traços e com formas geométricas. E depois vocês podem falar assim, eu posso fazer esse treino nas próximas, no meu intervalo? Claro que pode, gente, vocês fiquem à vontade. O caderno de desenho de vocês é um caderno para vocês seguirem um padrão do que foi dado sempre na aula anterior. Façam exercícios, vou usar mais 3 folhas para exercitar mesmo o movimento. E depois, em seguida, as próximas aulas, tá bom? Bom, eu vou começar, eu estou bem pertinho, que é justamente para que fique bem claro o exercício.
É muito simples. A primeira coisa que eu tenho que ensinar para vocês que estão começando a desenhar é a segurar no lápis. Usar muito pouco borracha. Vocês vão ver que mesmo eu fazendo aqui, deu erradinho, acerto o erradinho, tá? Nunca segurar na extremidade. Observe que quando uma criança começa a escrever, ela por insegurança, ela vai começar, e para sentir que ela tá mais firme, ela segura bem próximo do grafite. No desenho, a gente vai levando essa mão lá para trás e vocês vão ver como é muito mais fácil, a gente fica menos compromissada, com menos medo de errar, tá bom? Então a gente vai começar com os exercícios agora. Então vamos lá. Aqui tá minha folha de papel e eu vou começar a fazer uns traços verticais, de cima para baixo. Então, vou começar aqui. Traços, 2, 3, 4, 5, tá bom? Esses 5 traços, gente, nós vamos estar sempre repetindo esses 5 na vertical, na horizontal, para vocês sentirem e veja, tentar fazer o mesmo distanciamento entre eles. Então vamos lá, agora na horizontal, na linha do horizonte, tá? Quando a gente olha o mar, a gente vê aquela linha lá no fundo, a linha do horizonte, tá bom? Então vamos lá. Da esquerda para a direita, como é a nossa escrita. Da esquerda para a direita no mundo ocidental, né, gente? Aqui, desculpa, da esquerda para a direita. É que eu fui pensando e falando. Sempre da esquerda para a direita. Então, já temos aqui as linhas verticais, horizontais. Agora eu vou voltar para as verticais, só que elas mais estreitinhas. Olha, vamos preenchendo esse espaço, deixando uma mais próxima do que a outra. Uma mais próxima da outra, tá? Veja que o meu dedinho, até eu tenho por hábito apoiar o meu dedinho aqui. Tá? Eu acho que dá muita firmeza, tá? Pronto. Agora na horizontal. Ficou torto? Não tem problema. Ok? Olha só o movimento da esquerda para a direita. Assim. Tá. Agora que trabalhamos vertical, horizontal, vamos trabalhar na diagonal, que vai de uma extremidade à outra. Olha, vamos trabalhar agora na diagonal. Tá? Sem pressa, gente. A ideia aqui é desenvolver um trabalho e vocês vão ver o resultado disso aplicado em poucas aulas dentro de desenhos, que vocês vão começar a ficar encantados com o que vocês vão estar fazendo. O importante é fazer, tá? E aí vai fechando. Depois podemos trabalhar com essas diagonais um pouquinho mais afastadas, tá? Um pouquinho mais afastadas. Pronto. Agora vamos trabalhar uma diagonal ao contrário, formando uns quadradinhos, né? Olha lá. Tá vendo como não fica muito certinho? Mas o importante é traçar. Bom, agora podemos fazer o quê? Podemos fazer linhas curvas. Então vamos fazer aqui uma espiral. Se você tiver lápis diferentes, por exemplo, um 6B, um H, um 2B, treine com diferentes tipos de lápis, que vai ser muito bom para vocês sentirem a diferença do grafite, o quanto mais vocês têm que apertar a mão, tá bom? Bom, uma espiral ao contrário. Ok? Agora vamos trabalhar as formas mais simples geométricas. O círculo,
Um quadrado, 4 lados iguais, a gente tenta olhar e representar de uma forma mais certinha possível. E depois um retângulo e um triângulo. Gente, se vocês treinarem bastante esse exercício, vamos supor que eu preencha toda essa folha com este exercício, que é uma coisa que vocês podem fazer aí. O que vai acontecer? Vocês vão ver que a gente daqui para frente vai estar sempre inscrevendo, ou seja, colocando os nossos objetos até a gente aprender a fazer o objeto sem estar dentro de uma forma, ou seja, inscrito numa forma geométrica. Então é bem importante que a gente faça esse tipo de exercício. Então vamos lá. Aqui, ó, eu posso fazer um triângulo inscrito em uma circunferência, ou seja, dentro de uma circunferência. Ficou certinho? Não, gente, mas não se preocupem em apagar. Por favor, o mínimo possível de borracha. Também podemos trabalhar com uma forma da elipse, ou seja, é uma circunferência, que daí eu dou uma achatada nela e eu tenho esta forma aqui, ó, gente. Uma forma elíptica, não é? Que vocês já devem ter visto, ou chamar de oval também, tá? Tá ela aqui, ó. Vamos colocar uma inscrita na outra. Várias elipses. Aí, pronto. Tá bom? Ah, eu agora quero fazer pontos. Bolinhas. Bolinhas de tamanhos diferentes. Tá? Quero preencher tudo com bolinhas. Esse espaço. Pequenas, grandes, médias. Vocês já começam a criar uma textura quando a gente faz isso, né? Não parece uma calçadinha de pedras? Então, porque as pedras têm tamanhos irregulares. Só que aqui a gente está tentando fazer com circunferências. Então, uma maior, outra menor, ocupa lá com aquelas bem pequenininhas. Isso é muito importante, esse traçado. Ó, preenche tudo, tá bom? Até ficar um grãozinho de areia lá que vocês podem fazer umas bolinhas bem petiticas. Bom, estão aqui as bolinhas que também vocês poderiam fazer com formas orgânicas soltas. Então vamos lá. Teríamos assim uma forma nem meio retangular, nem circular, né? Então como se ela tivesse o formato de uma pedra. Então ela é bem irregular. Se eu colocar uma ao lado da outra, eu vou juntando essas formas, né? Que são formas orgânicas. A linha é solta, é curva, não tem nada de linha reta aqui. Também podemos fazer aqui, ó. E aí vocês veem que já até parece um pouco mais uma calçada, onde eu possa colocar algumas pedrinhas menores para completar aqui a minha calçadinha. Então veja quantas possibilidades a gente consegue fazer com formas geométricas, sem medo de errar, tá bom? O importante, e eu estou aqui para tirar o medo de vocês e fazerem vocês desenharem. E vocês vão desenhar super bem. Uma coisa que eu quero esclarecer é que as nossas aulas serão assim, de desenho para iniciantes, desenho artístico, desenho arquitetônico e o desenho geométrico. Estes um pouco mais voltados para quem é estudante de arquitetura ou engenharia ou outro curso que necessite de desenhos, tá? Mais precisos, mas não quer dizer que vocês não possam ir até a pastinha e assistir a aula. Fiquem à vontade. Eu estou aqui para fazer essa doação para vocês de aulas, tá? Tô aqui com a maior boa vontade de ensinar um pouco daquilo que eu aprendi durante 40 anos de desenho, tá? Então vamos lá. Eu já tenho aqui algumas figuras geométricas,
algumas inscritas, né? Na minha forma. Tenho linhas aqui, tenho circunferências e tenho aqui essa representação até de um caminho de pedras. Bom, o que eu vou começar agora, eu vou pegar um objeto, na verdade, eu vou pegar uma folhagem, que ela é muito simples. Então, eu já deixei aqui a minha folhagem, tá? Para vocês verem como a gente consegue, é uma folha de antúrio. Olha, gente, ela tá aqui e eu quero mostrar para vocês que ela me lembra uma circunferência, né? Mas um pouquinho mais distorcida, né? Mais elíptica. Então vamos lá. Eu tenho aqui o meu modelo. Se vocês quiserem usar o meu modelo, pode usar este. Ou então aí na casa de vocês, vocês pegam vários tipos de folhagem e começam a fazer esse treino. Eu vou fazer esse aqui. Olha, eu vou traçar bem grande uma elipse, ou seja, uma circunferência um pouquinho deformada, mais ou menos o formato da minha folhinha, e vou, a partir disso, inscrever essa folhinha dentro dessa elipse. Então, vamos lá. Existe um centro que não está no centro, está um pouquinho para baixo, que é de onde sai o meu caule, né? Então, eu vou olhando e vou soltando a minha mão e vendo que ela faz como se fosse um babadinho aqui, até formar uma pontinha, que é a ponta da folha. E depois aqui a mesma coisa, vem para esse lado e fecho aqui. O que é legal das folhas, né, da folhagem, é que elas não me limitam a ficar desenhando tão certinho e eu não tenho esse compromisso, tá? Agora eu vou ver que tem esses veios aqui da folha. Então existe um veio central que vai até a extremidade da minha folha fazendo uma curva. Minha mão tá bem solta. Ele é duplo. Aqui ele começa mais larguinho e aqui ele vai estreitando, ok? Veio para cá. E a partir deste início do meu caule, eu vou traçando os outros veios. Olha, tá vendo? Soltando a minha mão sem medo de errar. Olha que gostoso e como vocês já podem falar que vocês já sabem desenhar uma folha. E é assim que aqui nós vamos estar sempre treinando. Eu vou, olha, como o centro do meu caule tá aqui, depois ele aparece aqui por baixo, eu vou desenhar o meu caule por aqui, ó. Pronto. Agora eu vou passar a canetinha para vocês, vocês não precisam, pode fazer só com lápis mais grosso que vocês têm aí, um lápis B, 6, 8, 10, tá? Eu vou traçar para que seja bem visível aí no vídeo, tá? Não usem nesse momento a canetinha não, por favor, tá? Nós vamos ter aulas específicas do uso da caneta. Eu prefiro que vocês façam tudo a lápis primeiro, tá? Querem treinar em casa com outro tipo de folha? Podem treinar. E na nossa próxima aula, nós faremos outros modelos também, tá? Olha, gente, tudo bem solto. E aqui, o meu caule. Pronto. Hoje vocês já aprenderam a fazer uma folha a partir destes exercícios básicos. Então veja que qualquer pessoa pode fazer. Não deixem de fazer esse tipo de exercício e no final de cada aula vocês colocam sempre a data que vocês estão fazendo. Então, por exemplo, dia 5 de fevereiro de 2022, dia 10 de outubro de 2022. Por que é importante colocar a data? Porque no final de um determinado período, vocês vão ver a evolução do traçado de vocês. Por isso que é importante. Vamos começar com lápis? Vamos! Eu só tracei com a canetinha aqui
para dar um destaque maior ao desenho para vocês, tá bom? Bom, a nossa primeira aula foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam aqui o canal, deixe o seu like se vocês gostaram. Compartilhem também essa nossa aula. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode estar fazendo esse tipo de atividade. Aliás, eu recomendo. Se você está numa clínica, se você está numa escola, se você está, por exemplo, esperando uma consulta, pega um pedaço de papel, carregue o caderno de vocês e vão treinando, tá bom? Vocês vão ver quanto que vocês vão melhorar, ok? Até a próxima aula. Muito obrigada pela participação.